Fala, rapaziada, chegando com mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, hoje infelizmente vamos conversar sobre um assunto muito sério. Tá certo que os motoristas de aplicativo são, a sua grande maioria, perseguidos e denunciados por passageiros, seja qual for o gênero dele, de inventar, diversas acusações, a maioria delas sem provas, para poder ganhar descontos na plataforma. Porém, infelizmente, saiu uma matéria ontem que está circulando aí nas redes sociais e nos jornais de maior impacto nacional, nas grandes emissoras, o caso do motorista de aplicativo que trabalhava ali pela 99, um senhor de idade, que ele é flagrado pela passageira atrás. Ela constitui a prova, porque ela filma justamente aquilo que a gente cobre, para sermos bem honestos, diante de uma acusação de qualquer que seja a pessoa, o passageiro, que ele tenha a prova da acusação dele. E, de fato, realmente, a passageira fez o certo. Ela filmou esse motorista. Infelizmente, mais um que denigre a imagem da categoria. Uma pessoa completamente desequilibrada e sem filtro. Esse senhor de idade, ainda tem esse adendo, é um senhor de idade. Foi flagrado por uma passageira adolescente, o que se torna mais grave ainda, assistindo um filme adulto dentro do carro, nos intervalos de semáforo, Conforme os sinais iam fechando, ele entrava ele tirava o GPS da plataforma de mobilidade, e no caso era 99, e ele assistia aqueles vídeos que são mandados em grupos de mensagens. Diga-se de passagem, já é um péssimo grupo, a pessoa ficar assistindo filmes adultos, e um senhor de idade ainda, é um absurdo. Mas de qualquer forma, o maior dos absurdos foi ele estar assistindo esses filmes ou vídeos adultos, seja eles vídeos curtos ou não, dentro do seu carro, trabalhando, e com um passageiro dentro do seu carro. Ou seja, um senso zero, A pessoa não tinha, infelizmente, esse senhor não tinha senso nenhum. Mas as plataformas também são responsáveis por esses fatos, infelizmente, por permitir que qualquer pessoa entre nas plataformas sem um filtro, E essas pessoas vão entrando e vão denigrindo a imagem daqueles que trabalham honestamente. É claro que não tem como a plataforma saber da índole da pessoa quando pega documento, etc. Sim. Mas a plataforma, ela consegue fazer melhor, porque no início o cadastro era de um jeito. Já estamos indo aí para mais de 10 anos de plataforma no Brasil, e as plataformas já poderiam e já deveriam ter sido criadas outras formas de verificação para você poder trabalhar na plataforma e para os passageiros também serem cadastrados nas plataformas. Porque nesse caso é um motorista e é um senhor de idade que está cometendo esse ato absurdo de estar assistindo um filme adulto, mesmo que seja curto ou longo, dentro do carro com um passageiro. No caso era uma passageira adolescente. Mas já aconteceu mais de uma vez, mais de 2 vezes, do passageiro, no caso passageira, não está assistindo filme adulto dentro do meu carro, por exemplo.
Mas a passageira, isso é um relato real. A passageira pediu para que eu parasse o carro. Se eu não parasse, ela iria urinar dentro do meu carro, porque já não aguentava mais. E quando você para o carro, a passageira pura e simplesmente abriu a porta de trás e baixou as calças aqui na porta de trás. Um total absurdo. Absurdo. E aí, quando eu tomei aquele susto, eu reclamei, aí vem aquela coisa que se o motorista faz, ele é recriminado. Quando é ao contrário, o próprio passageiro fala desse jeito, que no caso era uma passageira. Ué, por que você não gosta não? Gente, que absurdo. A questão não é essa. Não é a sua preferência. A questão é aquele absurdo que está sendo feito na porta do teu carro. A pessoa não saiu, foi ali no cantinho e pediu para você esperar. Abriu a porta do teu carro e baixou a roupa ali na sua presença. E quando você questiona, a pessoa ainda coloca assim, coloca em xeque a sua preferência sobre aquele gênero. Vamos colocar assim para não gerar problema nenhum aqui no vídeo. Então, assim, infelizmente, esse senhor, ele não tinha um senso de ridículo e acabou cometendo esse ato bizarro dentro do carro. E ele tem que realmente ser punido por isso. E fica de alerta, né, pra gente e para os demais motoristas, o que estamos fazendo no nosso horário de trabalho, enquanto trabalhamos, prestando um serviço. Muitos motoristas não têm esse filtro e, lamentavelmente, denigrem a imagem de muitos motoristas na plataforma. E as plataformas também, elas conseguem melhorar isso. Isso agora fazendo pequenas entrevistas, né? Para a pessoa entrar na plataforma. Entendeu? Não é só fazer aquela varredura de antecedentes e tudo mais. Entendeu? Dá para se fazer uma entrevista melhor dos motoristas que estão entrando na plataforma. E realmente deixar aqueles que estão prestando um bom serviço e eliminar esses que não têm um senso, não têm um filtro. São pessoas que estão vivendo num mundo paralelo, fora da realidade. Da mesma maneira que eu relatei esse absurdo, que já aconteceu mais de 2 vezes até, e com famílias dentro do carro, e a pessoa simplesmente não tem esse filtro, esse senso. Da mesma maneira que esse motorista não teve, esse senhor. Infelizmente, essas pessoas, elas têm que ser retiradas da plataforma, porque oferecem um risco, a pessoa fica com medo, realmente. Não importa se você é motorista, se você é pai, se você é mãe, você vai se falar ali que a pessoa estava no meu carro e fez isso, a minha esposa fica preocupada, minha filha fica preocupada. E se a minha filha está dentro do carro e relata uma situação dessa, a mãe dela fica preocupada e eu também. A gente não conhece aquela outra pessoa. E é isso que eu estou querendo dizer. Falta esse senso para as outras pessoas. E eu espero que os motoristas revejam essas atitudes, algumas até bizarras, que estão sendo jogadas nas redes sociais aí. Coisas que não aconteciam com os taxistas, até por questão de tecnologia, né? Na época que só havia táxi, as redes sociais não eram tão ativas como são hoje. As denúncias não eram assim, relâmpago. Não tinha uma comoção praticamente imediata com relação
a uma denúncia, seja ela qual for. E hoje já tem. Hoje a gente consegue manifestar a nossa indignação praticamente no momento que aconteceu aquele problema. E isso é muito bom para a sociedade também. Mas, para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, eu espero que os motoristas e passageiros repensem o que estão fazendo, cara. Quando entram dentro de um carro, o outro se propõe a trabalhar e os passageiros que se propõem a chegar em algum lugar sendo transportado por outras pessoas. É inadmissível essa situação relatada aí nas grandes mídias tradicionais com relação a esse problema com o motorista. E que a sociedade repense o caminho que está sendo tomado pelas pessoas. É uma sociedade muito pobre de espírito e muito pobre de senso crítico. As pessoas estão realmente ficando loucas, porque ninguém quer passar o que eu já passei com passageiras dentro do carro e passageiros, e nenhuma família quer ver seu filho ou filha passar por uma situação constrangedora como essa, ainda mais vindo de um idoso. Repensemos nossas atitudes. Valeu, rapaziada.